em todo o mundo, então virá o fim. Então por que o evangelho deve ser pregado? Primeiro, se nós olharmos para o texto lá em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, ele nos dá 3 motivos aqui para pregar o evangelho. Ele diz, Marcos 16, 15 e 16. Vamos ler juntos? E disse-lhe, ide por todo... Verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, será... Primeiro, por que nós temos que pregar o evangelho? Porque é uma ordem. É um mandamento. É uma comissão de Jesus aos seus discípulos, à sua igreja. Ide. E hoje pela manhã, né, eu lembro que quando eu cheguei, há alguns anos, esta igreja sempre tinha um hábito, quando não era o irmão Manuel Vicente, era o irmão Francisco Correia, né, estavam ali sempre na frente distribuindo folheto. Não era isso, irmã Socorro? Não é? Não é isso? Não é? Não era? Todo domingo ali na frente, levando folhetos, levando a palavra de Deus. Eu lembro até algum pouco tempo atrás, a irmã Socorro desesperada, cadê o Francisco? Cadê o Francisco? Francisco pegou a sua Bíblia, os folhetos, sumiu na rua para evangelizar, porque entendemos a missão, entendemos a ordem que Jesus nos deu. E hoje, louvado seja Deus, que hoje nós não temos 1 nem 2 lá fora, mas nós temos quase mais de 10 adolescentes, juniores. Os nossos embaixadores estão lá, junto com a nossa equipe de evangelismo, distribuindo a palavra de Deus, amém? Vocês estão aqui, mas nós temos um exército lá fora, trabalhando. Por quê? Porque é a missão de Deus, é a ordem. E eu já disse muitas vezes que eu não ficaria triste se você não estivesse aqui, mas você estivesse no campo missionário pregando o evangelho do Senhor. Não ficaria triste se esses bancos estivessem vazios e os portões aqui estivessem fechados e cada um de vocês estivessem pregando o evangelho, anunciando as boas novas, porque esta é a ordem de Jesus para a igreja. Por que pregar o evangelho? Porque é uma ordem de Jesus. Segundo, por que pregar o evangelho conforme Marcos capítulo 16? Porque para a salvação daquele que crê. Quem ouve e crê o evangelho, ele é salvo. Ele é salvo. E terceiro, aqueles que ouvem e rejeitam o evangelho são condenados. O que acontece com a pessoa que rejeita o evangelho e não aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmão Vinícius? O que acontece com uma pessoa que rejeita o evangelho, que não crê? E aí, o que acontece com ela? Irmão Silas? E aí, Ivan? O que acontece com a pessoa que rejeita o evangelho? Será condenada. E essa condenação é o quê? Alguém pode falar assim, e os que nunca ouviram, pastor? Serão condenados? A condenação, irmãos, não é por não ouvir, mas por viver em injustiça e rejeitar a revelação de Deus, que o conduz à fé, que conduz à fé, é por não crer, é por rejeitar, é pela sua própria injustiça. Alguém pode perguntar, e os povos que não ouviram o evangelho, seriam salvos ou Deus os mandaria para o inferno? Mateus 25, 41 diz assim, quando o Senhor enviar os seus anjos e separar os bodes das ovelhas, e então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno foi preparado para os seres humanos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para os homens. Porém, aqueles que rejeitam a Deus e caminham então para este destino, será então separado os bodes e as ovelhas, uns para o castigo eterno
e outros para a vida eterna. E aqueles que nada ouviram seriam condenados? Isso não faria de Deus injusto? Contudo, quem é condenado, não é condenado. É condenado por causa da sua própria injustiça e não por causa de Deus. Em Mateus 25, verso 46, nesse mesmo texto, diz assim: e irão estes, vamos juntos? E irão estes para o castigo eterno. Porém, então quem é que vai para a vida eterna? Os justos. E existe algum justo na face da terra? Olha aí para o seu lado aí, essa pessoa é justa? Não olha não, melhor não. Melhor não. Não olha, vai dar problema. Se fosse possível viver de uma forma justa, cumprindo toda a lei, sim, seríamos todos salvos. Todos seriam salvos. Entretanto, a palavra nos ensina em Romanos capítulo 1, verso de número 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20 vai dizer, vamos juntos? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpável. Todos são indesculpáveis diante de Deus. Todos são indesculpáveis diante de Deus. Por quê? Porque Deus se revelou, Deus, quando a gente vê essa revelação natural, quando nós olhamos para os céus, para as estrelas, olhamos para a criatura, para a criação, nada que você possa enxergar surgiu assim, que não tenha sido criado pelo autor, pelo Deus Todo-Poderoso. Deus, por meio da sua palavra, trouxe à existência tudo aquilo que você pode enxergar. Cada átomo, cada molécula. Alguns vão dizer que foi uma explosão de alguns gases. Mas Deus é eterno e Ele sempre existiu. E Ele, por meio da sua palavra, por meio da sua palavra, trouxe tudo à existência. Então, não há nenhum homem na face da terra que possa dizer que estar desculpável diante de Deus. Nenhum. Romanos capítulo 3, verso 10, então diz, como está, vamos juntos? Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Pode ir no povo mais longínquo, mais isolado na face da terra, ali naquele coração daquele homem, daquela mulher, por mais que não tenha contato com essa sociedade moderna, por mais que ele tenha sido criado dentro de uma caverna, ainda assim, há dentro dele o pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim, vamos juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos pecaram. Pode estar no mais longe de tudo, por mais longe de todos, todos os seres humanos na face da terra são pecadores. Você pode dizer assim, mas eles não são tão pecadores como nós. Talvez não seja. Mas o quão pecador precisa ser para ser condenado? Quantas infrações você precisa cometer para que uma pessoa seja condenada? Quantas? Não estou falando da justiça brasileira. Mas diante de um Deus que é santo, inaudito, que não tem pecado. Apenas uma mancha, uma manchinha,
apenas um pecadinho, apenas uma infração, você já se torna condenado diante de Deus. Por isso que a palavra pode dizer com muita segurança que todos somos culpados. Todos. E a única forma de salvação é por meio da graça de Deus. Romanos 3, 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados. Nós vimos lá em Mateus capítulo 25, que quem está destinado à vida eterna são justos. Mas nós vimos também que na face da terra não há nenhum justo. Então, ninguém pode se salvar sozinho, não. Por isso que Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo. E Ele, como um cordeiro que foi ao matadouro, se entregou como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus lá na cruz foi para pagar o preço do salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Um homem santo, justo, que não tinha pecado, porque ele não nasceu da mesma semente que nós nascemos. Ele nasceu do fruto do Espírito, numa virgem, e ele veio sem pecado, diferente de mim e de você. Andou neste mundo como ser humano, como ele era, homem também, mas sem pecado, foi tentado e não pecou, e ele morreu como um homem santo, por isso que a morte não o deteve, porque diante da morte ele não tinha condenação. Aonde está o aguilhão da morte? O aguilhão da morte é o pecado, mas em Cristo Jesus o aguilhão foi rompido, foi quebrado, e Cristo ressuscitou. E esta é a nossa esperança, que este homem injusto, pela justiça que foi praga lá na cruz, pela fé neste Salvador, eu recebo desta graça, que é um favor que eu não mereço, e quando Deus olha para mim, Ele não enxerga mais os meus pecados, a minha injustiça, mas em mim Ele vê a graça, Ele vê a luz de Cristo, Cristo o esplendor, Cristo sendo revelado e manifesto, Cristo o seu sacrifício como propiciação pelos meus pecados, porque por meio do sangue de Cristo, eu sou lavado, remido, transformado e justificado para a vida eterna. Então, como uma pessoa pode ser salva? Como? Mediante a graça, por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É a única forma de salvação, a única. Para isso, por isso o injusto pecador, precisa invocar o nome de Jesus. Romanos 10, verso 13 diz assim: porque, vamos juntos? Pois todo aquele que invocar o nome... Aí a grande pergunta: e esses que nada ouviram, pastor? Verso de número 14, ele explica. Vamos juntos? Como então invocarão? E como? E como? Pois é, essa é a grande pergunta. Como? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: como? Como vão ouvir? Como vão ouvir se não estão pregando? Aí talvez você pense na tribo indígena mais distante do povo mais fechado na face da terra, mas isso também se aplica na sua casa, se aplica nos seus vizinhos, se aplica no seu trabalho. Como eles ouvirão se não tem ninguém que está pregando ali? Mas o verso seguinte, verso 15, diz assim, vamos juntos: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. De que pés ele está falando aí? De quais pés ele está se referindo aí? Qual pé que ele está se referindo aí?
De quem? Dos anjos? Dos querubins, serafins? De quem ele está se referindo nesse texto? E se você entender que são os pés da igreja, o meu e os seus pés, então nós temos que entender que temos uma missão que é urgente, ela é real e ela é inadiável. Porque tem gente que está morrendo sem ouvir do Evangelho. E a culpa é de quem? Quem é responsável por pregar o Evangelho? Então qual que é a nossa missão, igreja? Qual que é a missão da Igreja Batista em Cidade de Júlia, nesses 59 anos, e assim que o Senhor nos permitir estarmos aqui na terra? A missão da Igreja em Cidade de Júlia é fazer festa? A missão da igreja é fazer cultos, retiros, é fazer brincadeiras para as crianças, um espaço de lazer? A igreja é um espaço de entretenimento, um clube social? É para reunir a família no final de semana? Qual que é a missão da igreja? Tudo isso podemos fazer, mas não é a missão. A missão da igreja é viver para a glória de Deus, conforme diz 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você está aqui, talvez um amigo ou um conhecido te convidou, mas a partir de hoje, reconheça que quando você sair da sua casa e pisar os seus pés aqui, venha para viver para a glória de Deus. Quando você estiver cantando e louvando aqui, não cante, não louve apenas por causa dos seus problemas, mas louve e cante para a glória de Deus, pois existe um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que é digno do seu louvor, é digno da sua adoração, é digno de você abrir os seus lábios e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. A sua missão lá no seu trabalho não é apenas apertar esse parafuso, não é apenas olhar para esse monitor, não é apenas para fazer essas comidas, não é apenas para cuidar da limpeza, não é apenas para cuidar do atendimento, não é apenas para atender esse cliente, mas a sua missão aonde você estiver é viver para a glória de Deus. A sua missão na sua casa não é apenas ser um bom pai, não é ser apenas um bom marido, não é apenas ser uma boa esposa, uma boa mãe, mas sim, é tudo aquilo que você faz, é para a glória de Deus. É ser um pai que vive para a glória de Deus, é uma mãe que vive para a glória de Deus, é lavando ali a louça, é limpando a casa, tudo façamos para a glória de Deus. E quando a gente vive dessa dimensão, nós procuramos viver com excelência, cuidamos e zelamos, somos os melhores funcionários, buscamos ser o melhor pai, o melhor marido, uma melhor esposa, buscamos cuidar da nossa casa, onde está quebrado, procura arrumar, onde está sujo, procuro limpar, onde está desorganizado, procuro pôr em ordem, porque tudo que eu faço para a glória de Deus. Manda embora toda a miséria, toda a desorganização, toda a bagunça da sua vida, porque hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e você vai fazer por excelência, não para você, não apenas por o seu marido, não apenas por o seu filho, não apenas por os seus amigos, mas tudo que você fizer com excelência. Lembre-se a quem você está servindo a um Deus que tudo sabe, que tudo vê, e que é digno das coisas grandes e das mínimas também. Tudo façamos para a glória de Deus. Então qual que é a nossa missão? Tudo que façamos para a glória de Deus. Não para a nossa glória, mas para a glória dele. E nesse viver para a glória de Deus, a sua palavra nos deixa revelado algo que nós podemos fazer. Mateus 28, 19. Diz assim: ide, vamos juntos? Ide.
nessa jornada de viver para a glória de Deus, Jesus nos chama para fazermos discípulos. Verso 20, ele diz assim, vamos juntos? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Viver para a glória de Deus, igreja, é fazer discípulos. Fazer discípulos. 59 anos, vamos ir para os 60 e sonhamos com 60 novos discípulos, amém? Mas isso é só o começo desse novo ano. Pois Deus quer muito mais. Quer que nós façamos discípulos de todas as nações. Tenho orado aqui que Deus levante jovens, escute vocês, jovens, escute, jovens. Tenho orado por vocês para ir para as nações. Sim, você pode ser um bom médico, sim, você pode ser um bom advogado, sim, você pode fazer bom a sua profissão. Mas a única coisa que vai mudar a eternidade de alguém é o Evangelho. Alcançar esse pecador. Porque só o Evangelho salva. Só Jesus salva. Tenho orado para que nós possamos fazer discípulos de todas as nações. Eu sei que nós vivemos um tempo tão cansado. Vivemos tão cansados. Tanto trabalho, tanto estudo, tanto entretenimento. As pessoas estão cansadas. Mas muitas vezes nos cansamos pelas coisas erradas, pelos motivos mais banais. E abandonamos a nossa missão. Ó, primeira igreja batista em Cidade Júlia, que nós não perdemos de vista a nossa missão, fazer discípulos, e nesse viver para a glória de Deus, fazemos discípulos, anunciamos o Evangelho, pregamos o Evangelho, porque entendemos, conforme diz Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, amém? É o poder. Não é apenas uma aula, apenas a pessoa saber um pouco como ler e escrever, apenas uma matéria, uma disciplina. Mas o Evangelho é o poder, é o dínamos, é Ele que rompe as cadeias, é Ele que quebra o coração, pois nós cremos que não tem coração tão duro que o Evangelho não possa quebrar, não tem a vida tão torta que o Evangelho não possa endireitar. Por isso nós não paramos de pregar o Evangelho. Mesmo para aqueles que a sociedade considera como lixo, mesmo para aqueles que a família já rejeitaram, mesmo para aqueles que o mundo não quer, acha que não tem mais jeito, nós cremos que enquanto temos fôlego de vida, há poder no nome de Jesus para salvar a todos. Então, nesse viver para a glória de Deus, fazemos discípulos, anunciamos o Evangelho, vivemos como exemplo. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz assim, vamos juntos? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. PIB Cidade Júlia, você tem uma grande missão. As pessoas na sua casa você pode dizer para as pessoas que estão na sua casa, dizer assim, seja meu imitador, porque eu sou assim como eu sou de Cristo. Para os seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Se não, se converta, pecador. Se arrependa dos seus pecados. Aonde você está inserido, você pode levantar a sua voz e dizer, olha, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Seja um exemplo. Se converta. Mude. Viva para louvor, para a glória de Deus. E nesse viver para o louvor da glória de Deus, procure estar capacitado. Procure aprender. Em Efésios capítulo 4, verso 11, Paulo diz assim, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Qual que é a missão dos apóstolos, igreja? Para que Deus enviou os apóstolos? Qual que é o propósito de um apóstolo, igreja? Qual o propósito? Hoje nós evitamos usar esse termo apóstolo, apesar de estar aqui em Efésios capítulo 4 e ser bíblico.
porque essa palavra apóstolo dá a entender que seriam os primeiros apóstolos de Jesus e que fundamentavam então a doutrina, os ensinos de Jesus. Tanto é que nós dizemos que a nossa igreja é uma igreja apostólica, não porque o pastor Márcio é um apóstolo, mas porque nossa igreja está baseada nos ensinamentos dos apóstolos. Amém? Nós evitamos usar esse termo apóstolo exatamente para evitar esta associação à pessoa aos primeiros apóstolos. Mas ela não deixa de ser bíblica e verdadeira. Porque o apóstolo é aquele que vai com uma missão. Nós podemos dizer os nossos missionários. Tanto é que eu acho a palavra apóstolo mais bíblica do que a palavra missionário. Missão é aquele que leva uma missão. E o apóstolo é aquele que é enviado. Eu preferi utilizar a palavra apóstolo. Mas para evitar essa conotação que o mundo tem dado, que o apóstolo é aquele cara que é rico, né? Que é para vergonha do nosso evangelho, né? Os apóstolos são aqueles homens ricos que andam de jatinhos, para vergonha nossa, né? Para vergonha do evangelho. Porque apóstolos é aqueles enviados com uma missão, e a igreja tem que enviar, levantar pessoas, enviar com um propósito, com a missão. Outros para profetas. Qual que é a missão do profeta? Temos profetas hoje? Qual que é a missão do profeta? É um termo bíblico, está na Bíblia. Profetas são aqueles que recebem de Deus, são iluminados por Deus, por meio da sua palavra, transmite a palavra de Deus. Temos evangelistas. Qual que é a missão do evangelista? Temos evangelistas hoje. E pastores e mestres. Qual que é a função do pastor? Não entendi. Preste atenção. Tente observar esse texto da seguinte forma. Deus concedeu à igreja esses dons, essas funções. O verso 12 em diante vai dizer o para quê. Vocês pensaram em algo que talvez possa contribuir, mas quando a gente olha desta forma, de uma forma individual, a gente talvez não aplique esse texto de uma forma correta. Olha o que o texto nos ensina no verso 12. Vamos juntos com qual propósito que Deus dá essas funções à igreja? Vamos juntos? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que Deus enviou e levanta essas funções na igreja? É para o evangelista estar na rua evangelizando? É para o pastor estar na casa pastoreando? Conforme o texto bíblico, não. Deus manda essas pessoas para que estes homens ou mulheres capacitados por Deus capacite com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Por quê? De quem é a obrigação de evangelizar? Dos evangelistas ou da igreja? De quem é a responsabilidade do ministério apostólico de ser enviado para anunciar, plantar novas igrejas? É do missionário ou dos crentes? Porque se você lê o livro de Atos, quem foi que abriu a maioria das igrejas? Foram os apóstolos ou foram os crentes desconhecidos? Qual que é a missão do pastor? É estar na casa dos membros visitando? Ou é a função da igreja cuidar uns dos outros? Então entenda que Deus levanta pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, com vista,
com um propósito para o aperfeiçoamento dos santos, porque a função do pastoreio, a função do evangelismo, a função de plantar novas igrejas, a função da voz profética neste mundo caído, é da igreja, é minha, é sua. Então, em nome de Jesus, se você não sabe evangelizar, aprenda. Se você não sabe falar de Jesus, aprenda. Se você está sentado, sem sonolento, dormindo, levante-se, porque Jesus te chama para desempenhar um serviço, para que a igreja seja edificada. Eu não vou na igreja porque o pastor não vem me visitar. A função do pastor não é te visitar. A função do pastor é pastorear a igreja, ensinar que a igreja pastoreie e cuide um dos outros. Aí alguém fala assim: pastor, mas pergunta para ele quantas vezes ele visitou alguém na igreja. Não, o pastor não pode fazer isso. O pastor sempre é gentil, amoroso, misericordioso. Então, qual que é a função? Qual que é o seu papel como membro? PIB Cidade Júlia, 59 anos. Nós queremos continuar edificando o corpo de Cristo na face da terra, sim ou não? Mas para isso, você precisa ser aperfeiçoado. E nisso nós chamamos de discipulado. Você precisa ser discipulado. Fazer parte do discipulado. Para você discipular outras pessoas. Uma vez eu convidei um irmão para participar de um curso de evangelismo. Ele chegou e disse: pastor, não vou, porque eu já fiz 3 cursos de evangelismo, não preciso mais. Aí pastor, bondoso, gentil, misericordioso, fechou a boca e saiu de lá. Deu vontade de perguntar: quantas vidas você ganhou esse ano? Queridos, para edificar o corpo de Cristo, Deus levantou homens, mulheres, para você aprender com eles, para você pastorear a sua casa, para você evangelizar a da sua casa, para você ser pastor aonde você está, para você ser um apóstolo de Jesus, para você ser um profeta, uma voz profética aonde você for, porque você possa levantar a sua voz, os demônios saírem correndo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Ser capacitado para onde você colocar as suas mãos, e ali o Senhor ministrar através da sua vida, onde você botar os seus pés, você ser a luz do mundo e o sal da terra, você ser usado poderosamente para proclamar o Evangelho. Até quando, pastor? Verso 13. Verso 13, 14, 4, 13. Vamos juntos? Até a perfeita Alguém já chegou aqui na estatura de Cristo? Alguém? Ei, você já chegou? Alguém aí chegou? Pergunta a pessoa do seu lado se ela já chegou nesse alvo. Você já chegou aí na plenitude? Você já é igual a Cristo? Então por que parou de aprender? Por que parou de procurar conhecer como você pode se tornar melhor a cada dia como Cristo, servindo ao Senhor? Ai, pastor, eu estou velho, pastor. Eu estou cansado, pastor. Não, meu querido. Enquanto você estiver respirando, a sua missão aqui na terra não acabou. Não acabou. Procure aprender. Procure se aperfeiçoar. Procure, porque o Senhor te chama nesse tempo para ser essa voz profética neste mundo de escuridão. Jesus te chama nesse mundo de desesperança para você ser este apóstolo, essa... Eu ia falar apostila, está errado, né? Como que é o feminino de apóstolo? Ok. Jesus te chama nesse tempo para você ser esse pastor, ou esta pastora, esse mestre. É mestra? Tem certeza? Olha lá que eu sou professor de língua portuguesa, hein? Se eu errar aqui, vai dar ruim para mim depois. Tudo isso, queridos,
só é possível pela capacitação do Espírito. Deus levanta homens e mulheres para te ajudar a aperfeiçoar, mas quem realmente faz esse trabalho, Atos 1:8 diz assim, mas, Atos 1:8, vamos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O discipulado, o evangelismo e a missão são impossíveis sem estarmos cheios do Espírito Santo. Você pode ter a melhor técnica, pode ser o melhor especialista, né? Eu lembro que há alguns anos a nossa igreja teve um irmão que chegou e disse para a igreja, se você me contratar, eu vou trazer 70 pessoas novas aqui para a igreja. Quase 70 foram embora, né? Porque não é pela força do braço. Não é. Pode ser o mais bonitinho, mais bonitinha. É pela ação do Espírito Santo. Você pode cantar aqui desafinado, tocar as notas todas erradas, mas se você estiver cheio da unção de Deus, essas notas vão ser entoadas para a glória de Deus e vidas vão ser transformadas. Claro que a gente vai fazer com excelência, amém? Não é justificativa para você não escutar as músicas não, no final de semana, durante a semana. Vai falar, pastor Márcio não disse que não tem problema de cantar desafinado não. Ruth, me ajuda depois a corrigir isso aí. Vai ser melhor, amém? Vai aprender. Não sei cantar, mas eu vou insistir lá no coral. Vou ouvir as músicas. Vou ser melhor ainda. Estou destoando, né? A Ruth vai me ajudar. Né? Onde é, Ruth, que eu preciso melhorar? Vou aprender. Vou aprender. Tem a vida inteira para aprender, amém? Não desiste não. Não pare. Sirva ao Senhor. Vocês querem que eu termine, né? Tá bom. Já passei do horário, né? Já. Mas hoje é festa. 59 anos. Estarmos cheios do Espírito Santo. Não se embriague com as coisas do mundo, mas se encha do Espírito Santo. Ah, queridos, o Espírito Santo se faz presente aqui neste lugar. Deixa Ele te encher, deixa Ele te transbordar. Oh, Espírito Santo, Santo Espírito, vem aqui porque a sua presença é melhor. Amém? Mateus capítulo 24, 14 diz assim, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das nações, então virá o fim. Alguém pode perguntar assim, a igreja poderia acelerar o relógio de Deus? Hã? A igreja poderia acelerar o relógio de Deus? Está dizendo ali, o evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho das nações, então a igreja pode acelerar o relógio de Deus, sim ou não? Pode ou não? Está em dúvida aqui, hein? E aí? Essa é uma das perguntas difíceis de responder. É como aquela pergunta que alguém diz assim, mas pastor, foi Deus que me escolheu ou foi eu que escolhi a Deus? Ninguém vai ser salvo se não for escolhido por Deus, amém? E ninguém vai ser salvo rejeitando a Jesus, o nosso Senhor. Agora, quem veio primeiro? E a igreja acelera? Pode acelerar a vinda do Senhor Jesus? Por isso que temos que pregar, anunciar entre as nações? Essa é uma da resposta difícil, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Deus é atemporal. Contudo, Ele deixou revelado em sua palavra alguns sinais que antecipariam esse fim. E a pregação do Evangelho em todo o mundo é um deles. Em 2 Pedro 3,12 diz assim, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Mais uma vez, vamos juntos. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor.
É que tem gente que não está nem esperando o dia do Senhor, enquanto mais apressando. Mas eu e você, PIB Cidade Júlia, estamos esperando o amado da nossa alma. Ele virá, assim no piscar de olhos, Ele virá buscar a sua igreja. Então vivemos esperando, vivemos nessa esperança que o Senhor virá, e nós vamos trabalhar para acelerar esta vinda dEle, pregando o Evangelho entre as nações, anunciando aqueles que ainda não escutaram. Jesus continua o maior evangelista de todos os tempos. Ontem nós escutamos aqui, Jesus salvando, se revelando no mundo muçulmano, país que era fechado. Hoje a igreja que mais cresce é um desses países que estavam fechados para o Evangelho, porque Jesus continua sendo revelado, Jesus continua sendo anunciado, continua sendo pregado, e essa pregação não depende de mim nem de você, porque a palavra diz que vai ser pregado. A pergunta é, se você foi chamado, você vai ser negligente ou vai escutar a voz do Senhor, do teu Deus? Membro da PIB Cidade Júlia, seja crente de verdade, se converta dos seus maus caminhos, esteja preparado, pois o dia do Senhor chegará. Temos por alvo batizar 60 pessoas até o ano que a igreja completará 60 anos. Tenho sonhado com a igreja, realizando 4, 5 cultos durante o domingo aqui, a igreja trazendo pessoas sendo salvas, batizadas, vários cultos durante a semana, vidas aqui sendo transformadas. Você consegue enxergar isso? Nosso espaço já não dá mais para um culto, queridos. Temos que trabalhar em dobro, triplo, quadruplo, 4 vezes mais. Ou vou fazer como eu já ouvi fazerem, bater na mesa e dizer assim, não, você não serve, pode sair, não, o ministério está muito bom aqui, do jeito que está, não precisa de você não. Eu já escutei isso aqui. Ou a gente vai receber as pessoas que estão querendo conhecer sobre Jesus. Nosso espaço talvez não comporta mais. Temos que ter criatividade. Se temos um grupo de louvor, temos que ter 4, 5. Se temos um pequeno grupo, temos que ter 10, 20 grupos. Se temos um grupo de mulheres se reunindo durante a semana, temos vários grupos de mulheres se reunindo. Não dá para fazer um culto no mês, querer que todo mundo venha aqui. Temos mulheres que estão sendo desassistidas, homens sendo desassistidos. Ah, porque o pastor não foi visitar. Ah, é verdade, é o pastor que tem que visitar. Grupo de jovens, não, vamos marcar um encontro uma vez por mês. E aquele jovem que visitou no domingo, ninguém pegou o nome, ninguém quis saber dele. Porque se não se parecer comigo, se não for da minha família, não vou trazer para você para o meu grupo. Não vou chamar você para minha casa. Não vou abrir a minha panela para você entrar. Ah, pastor, mas a gente sempre fez isso nesses 50 anos. Sempre foi assim, um culto de manhã, um culto à noite. Um culto na quarta-feira para quem está mais tranquilo, né? Se eu estiver cansado eu vou para casa mesmo. Porque orar, eu já oro mesmo. Ah, irmãos, que o Santo Espírito nesta manhã venha trazer um avivamento a esta igreja. Porque o Evangelho precisa ser pregado. Pessoas precisam ser amadas, cuidadas. De quem é a responsabilidade, PIB Cidade Júlia? Eu tenho sonhado. Mas sonho que se sonha sozinho não se torna realidade. Paulo encontrou um Barnabé. Barnabé e Paulo encontraram uma igreja em Antioquia. Encontraram discípulos que amavam Jesus e os enviaram para o campo missionário. E a igreja foi crescendo por todo o mundo. Mas Paulo não fez nada sozinho. Sempre tinha um Timóteo, tinha um Tito. E a pergunta é: o que nós esperamos desta igreja, da PIB Cidade Júlia, nos próximos anos? Vamos continuar cantando os mesmos hinos, sentados, fazendo as mesmas coisas e vendo as pessoas indo embora? Ou vamos acolher cada uma delas? Vamos discipular os nossos filhos? Ai, querido, não queremos ver nenhum dos nossos filhos perdidos. Precisamos trabalhar, discipular, evangelizar.
Eu sonho, queridos, sonhos. Tenho sonhado com um PGM em cada bairro, em cada rua da nossa cidade. Tenho sonhado com mais igrejas sendo abertas. Tenho sonhado com a igreja enviando missionários e ordenando pastores. Tenho sonhado com nossas casas de acolhimento e ação social. Tenho sonhado com uma igreja que adora com excelência musical, de forma bíblica, com uma grande orquestra e vários líderes ministrando. Tenho sonhado com famílias restauradas, vidas transformadas, membros se tornando grandes líderes, abalando as portas do inferno, povoando os céus, e que se o Senhor nos conceder a ver desses sonhos realizados, que somente a Ele, o Cordeiro imolado, receba toda a glória e todo o louvor, porque eu sei que o Evangelho será pregado, e se pela misericórdia de Deus, Ele olhar para mim, para a minha vida, e desejar usar esta igreja como farol a iluminar a sua luz às nações, sei que não é mérito meu, não é mérito nosso, é apenas a graça do Senhor.